A gente vai ter agora a palestra do Gustavo Carnaval, da Bemob, vai poder explicar um pouco melhor. O Gustavo ele foi formado pela ENSE em 2008 e nesse tempo todo até hoje ele teve 15 anos de experiência em equipes de dados de empresas privadas de diferentes segmentos e está aqui hoje para contar um pouco da história dele, como que ele está inserido no mercado de trabalho. Então, desde já, queria agradecer ao Gustavo aqui pela presença no evento, falar que você tem 35 minutos, mais ou menos, e depois deixo o finalzinho para perguntas. Então, muito obrigado e a palavra é sua. Beleza. Você me escuta bem? Sim, sim. Sim, também. Vou compartilhar aqui a tela. Estou só com uma tela, tá? Então vou deixar de ver vocês para compartilhar aqui a apresentação. Ver se aparece direitinho. Sim, já estamos vendo. Tá bem. Bom, então vamos lá. Primeiro, antes de tudo, agradecer aí o convite para estar aqui falando com vocês, tantas pessoas que estão aí é, no Teams, né, conectadas. Agradecer ao professor César, que me fez o convite direto, depois a professora Renata, que intermediou. Até pedir desculpa à professora Renata, eu respondi sempre ela aos 47 do segundo tempo, na correria aqui do dia a dia. Mas, enfim, eu pensando na temática, né, e refletindo sobre o que eu ia trazer aqui de conteúdo, achei que seria legal trazer um pouco, talvez sobre o assunto que está mais na moda, né, ultimamente, né, no passado recente, que é esse contexto de AI que está sendo tão discutido, né, em tantas empresas. Então, queria falar um pouquinho disso, trazer um pouco do que eu estou vendo no mercado, trazer também o que eu acho que faz diferença para a galera que está aí, né, na graduação, enfim, hoje em dia, aonde que isso pode interferir e contribuir aí com o processo de formação de cada um, tá? Bom, vou começar rapidamente falando só, de certa forma, complementando um pouco aí do que o Gustavo comentou, um pouco do meu histórico. Eu estudei na ENSE, fiz a graduação entre 2004 e 2008. Logo depois eu fui lá para a UFRJ, fiz o mestrado na área de sistemas já lá, mas já na época que a gente chamava inteligência artificial de data mining, né? Então sou um pouquinho mais velho do que o Lucas que estava aí anteriormente, mas essencialmente ainda o mesmo contexto, né? Enfim, a mesma enfim, o mesmo tipo de formação. Comecei a atuar no mercado de trabalho no meio da graduação, mais ou menos, ali nos primeiros estágios, depois primeira efetivação. Ao longo desses anos aí atuei em alguns segmentos de mercado, dá para citar o varejo, de seguridade. Eu trabalhei numa coligada do Banco do Brasil, empresas de e-commerce e talvez o contexto que eu mais tive atuação foi em empresas da área de tecnologia, né? Também faço o papel aí de liderança de time de dados, né, num contexto amplo. Depois eu vou detalhar um pouco. Desde 2011 e atualmente eu estou como head de data aqui na Bemob. Lidero aqui uma estrutura de dados, tá, da equipe de dados com cerca de 45 pessoas, entre Brasil, Chile, México. A gente tem uma operação Latam também. A Bemob, só para resumir, é uma empresa com foco hoje em dia em soluções de pagamentos digitais. Assim, todas as grandes empresas de telecom, hoje em dia empresas de utilities também, né, empresas de energia, por exemplo, gás, geralmente elas usam a solução da Bemob ali para as transações digitais. Então, um exemplo prático aqui, muita gente é do Rio de Janeiro, quando você vai pagar sua conta da Light e você opta lá por pagar sua conta por meio do cartão de crédito, sim, hoje isso é possível, talvez não tão divulgado, mas é possível.
você por trás ali da solução da Light, né, tem uma solução da Bemob rodando, fazendo essa transação acontecer. Das telecoms, enfim, você tem o plano controle lá, o pagamento e a recorrência do seu plano controle também é feito com a estrutura da Bemob. Então, uma empresa que está com bastante foco nesse segmento de pagamentos digitais. Tá? Bom, vou falar um pouquinho da minha estrutura de dados aqui. Eu citei, né, de uma forma mais ampla, cerca de 45 pessoas, mas, lógico que não 45 pessoas trabalhando no mesmo assunto, né, ao mesmo tempo. Então, essas 45 pessoas são distribuídas em algumas squads, e listei elas aí, tá? A gente tem a Squad Data Platform, de Data Engineering, Data Analytics, Analytics Engineering, Products, e a Squad Data Science, talvez próxima do que o Lucas comentou. Vou explicar mais ou menos rapidinho a diferença entre elas, só para nortear aí também muitos dos que estão escutando. A stack de dados, né, lembrando, ela começa desde a parte de ingestão, que a gente chama, ou seja, trazer dados de uma origem, de uma aplicação, seja ela qual for, para um lugar comum, né? Lugar esse comum que você geralmente utiliza para criar lá os seus dashboards, a parte analítica, ou fazer a criação dos modelos, né, da parte de machine learning e AI. Então, pegando do processo inicial, né, essa parte de ingestão de dados geralmente é feita por engenheiros de dados, né? Então, por isso uma squad de Data Engineering, que essencialmente tem engenheiros de dados que fazem esse papel. Nesse momento, né, um contexto muito técnico de atuação. Então, ali é um mix, às vezes, de profissionais. Tem profissionais oriundos da estatística também, como eu, por exemplo. Eu, aqui na Bemob mesmo, quando eu entrei como líder técnico, né, tech lead dessa squad de Data Engineering, Data Platform. Então, tem gente oriunda, mas também muita gente de sistemas de computação, sistema da computação, enfim, engenharia de sistemas e outras formações também. A gente também tem um time de Data Platform que faz tornar de forma fácil a parte de engenharia de dados. Então, a gente, no contexto de engenharia, né, um contexto bem técnico de atuação, mas que muitas áreas da empresa têm dificuldade de fazer uso. Então, a gente tem uma plataforma de dados que faz o papel de abstração dessas ferramentas para trazer de forma mais fácil para o dia a dia das equipes técnicas, né, de outras áreas que não da área de dados. Exemplo, a gente não precisa que uma pessoa seja um dev, por exemplo, imagina que trabalha numa aplicação qualquer, ele não precisa ser especialista em Spark, por exemplo, ou em ferramentas ETL para fazer ingestão de dados lá no repositório central da empresa, né, no Data Lake da empresa, dos dados da sua aplicação de origem. Não precisa. Ele pode fazer o uso da plataforma de dados, ele basicamente interage com uma API e consegue fazer esses processos de uma forma super facilitada, né, por meio da plataforma. Então, times de Data Engineering e Data Platform basicamente cuidam dessa parte, mais engenharia, né, de trazer a informação, trazer os dados das aplicações periféricas para um repositório central para o Data Lake da empresa. Depois eu até vou inverter a ordem ali e falar do time de Data Analytics Engineering primeiro. É o time que atua nas camadas que a gente chama nas camadas de refinamento da informação, né? Então, a informação geralmente ela chega, como popularmente a gente chama, né, de uma forma bruta das aplicações de origem, sem tratamento, com a cara ali, às vezes, do contexto técnico que a aplicação está inserida, às vezes quando é uma aplicação web com um contexto ali de logs de um servidor web, por exemplo, e fazer com que essa informação bruta ela seja a gente consiga utilizar, né, para depois gerar indicadores, ter nos nossos painéis de monitoramento, de acompanhamento, os nossos dashboards, os nossos modelos, ela precisa de algumas camadas de transformação. Então, esse time de Analytics Engineering trabalha nisso, nessas camadas de transformação. Eles são especializados nesse contexto, né, de criar refinamentos, tabelas refinadas com objetivos de uso mais específicos, né? Então, a gente sabendo como que vai ser usado,
é fácil da gente propor uma estrutura de organização de informação que seja performática para atender aquela necessidade de uso. O time de Data Analytics, aí o time que transforma a informação, né, os dados, em estratégias. A gente faz uma analogia, né, brincando aqui com o time de futebol. O time de Data Analytics e o time de Data Science também, naturalmente, são os atacantes ali, é quem, no final das contas, vai conseguir levar a informação para negócio, né, e tanto conseguir transformar os dados em algo de valor, né, puxar ali um insight, um direcionamento, uma recomendação de atuação a partir dos dados. A gente também tem o time de Data Products, time esse que é um time transversal, né, que de certa forma organiza todos os nossos produtos de dados, né, a plataforma de dados, por exemplo, é um desses produtos. E por fim, não menos importante, o time de Data Science, que é o time que essencialmente faz a criação do contexto de modelagem, né? Então, os modelos de machine learning, AI, que a gente usa. Exemplo prático, nesse contexto de transações digitais, pagamentos digitais, o contexto de fraude é um contexto muito sensível, né? Então, a gente tem um produto de antifraude próprio, né, feito aqui na Bemob, e esse produto, ele é essencialmente feito ali pela squad de Data Science, tá? Bom, listei também algumas stacks que a gente usa aqui, o Lucas comentou algumas também, acho sempre legal trazer. Infraestrutura a gente usa essencialmente a AWS, tem um pouco de GCP, principalmente na América Latina, Chile e México, mas Brasil aqui quase que integralmente AWS. Desenvolvimento aqui no contexto de dados, tá? Essencialmente também código Python e lógico Git ali para fazer a organização, nossos repositórios, a gente usa o Bitbucket para armazenamento dos nossos repos. As engines de transformação, né? Basicamente a gente usa o Spark, é uma engine mais robusta, né? Então as primeiras camadas de transformação elas geralmente rodam em contexto Spark, e a gente usa o Redshift também. O Redshift é uma solução da AWS, mas basicamente um data warehouse que a gente traz as informações já mais refinadas, né? Já mais prontas para o consumo, tá? A gente usa também o Airflow. O Airflow é um grande orquestrador de DAGs ou de transformações. Ele não executa, né? Ele submete a transformação para um Spark, por exemplo, mas ele é onde a gente organiza todos os nossos processos de transformação. Então, assim, ordem de grandeza para vocês visualizarem, aqui no Bemob hoje em dia a gente deve ter, sei lá, umas 5.000 DAGs rodando, e isso, né, 24 horas por dia, né? Todo momento tem lá um conjunto enorme de DAGs processando, transformando algum tipo de informação, tá? Para a parte de visualização e também para a parte de machine learning, a gente está com foco no Google. Parte de visualização, a gente usa o Looker. O Lucas citou, por exemplo, o Looker Studio, né? Aqui a gente usa o Looker Studio também, mas também a gente tem o Looker Platform. O Looker Platform tem a característica da camada semântica, né? Que é uma forma de organização de informação muito boa para que o time de dados proveja as informações da empresa para as outras áreas. Mas também o Google, né? E aí já mais contexto GCP, a gente está usando para as soluções de machine learning, tá? O time de data science. Então, tem alguns modelos lá implementados em Vertex, por exemplo, dentro do GCP. Bom, e qual é, assim, de forma geral, qual é a missão de um time de dados de uma empresa de tecnologia como a Bemob, enfim, diversas outras aí que tem no mercado? Dá para dizer o seguinte: a nossa missão é levar informação para o dia a dia das pessoas, né? Então, frase de efeito que eu sempre uso aqui é: a grande maioria das pessoas, sem o uso da informação, sem o uso de dados, né, vai acabar tomando uma decisão no seu dia a dia baseada em feeling, né, baseada em guess, baseado no que ela acha que deve ser, baseado no que ela imagina, com base ali na experiência, no contexto que ela está inserida, que ela conseguiu observar. E a nossa missão principal é isso: é trazer informação para o dia a dia dela, para que ela tome essa decisão baseada em informação e não na percepção, no feeling dela, né? Que geralmente tem um viés forte aí, dependendo do contexto, enfim, da origem de trabalho da pessoa também, tá? Beleza.
Dado esse overall aí, um pouco da minha história e também do que a gente faz aqui no Bemob, eu queria comentar assim, como que geralmente eram, né, como que eram e ainda são os nossos caminhos de carreira tradicionais, né? Eu, por exemplo, trilhei esse modelo tradicional aí, que é você fazer um estágio. Eu fiz alguns, eu acho que 2 ou 3 estágios, depois fui efetivado. Aí depois de efetivado, né, trilhei ali um, um caminho longo de promoções e verticalizações, né? Fui ali de assistente analista, analista júnior, pleno, sênior. Depois eu comecei aí minha carreira de liderança, que não, hoje em dia, né, você não é obrigado a carreira não necessariamente ela precisa convergir num cargo de liderança, né? Hoje em dia no mercado a gente vê isso de uma outra forma. Então a gente tem ótimos técnicos com um grau altíssimo de conhecimento técnico e que não tem a menor vontade, a menor vocação de serem líderes, e isso não é um problema, né? Aqui na Bemob mesmo a gente valoriza muito o que muita gente chama de carreira em Y ali, é uma verdade bem comum aqui no Bemob, por exemplo, e nas outras empresas que eu passei também. Mas eu mesmo trilhei esse caminho, né, de estágio, funcionário efetivado, virei líder e depois, no contexto de liderança, com o passar do tempo, acumulando aí cada vez mais responsabilidade, mais gente, mais times, atuações mais amplas e por aí vai, tá? Mas esse modelo tradicional, sim, foi o que eu trilhei e algo que eu gostei de ter trilhado, tá? Tem uma característica uma frase que eu escutei lá na época de graduação do professor Luiz Carlos da Rocha, que ele falou: uma das coisas legais que eu gosto na nossa formação é que a gente pode, a cada 4 anos, por exemplo, trocar a empresa e a gente mudar tudo, vivenciar novos horizontes, um novo segmento de mercado, uma nova lógica. A nossa formação ferramental nos permite isso, né? Isso é uma grande verdade. Eu trouxe isso para mim também, né? Você hoje está no segmento, sei lá, imagina, de varejo, e na semana que vem você pode estar na indústria de farmácia, enfim, com um novo horizonte totalmente diferente, né? E isso traz novidade, né? Traz vivacidade ali no nosso contexto de atuação. Bom, de novo, eu trilhei esse caminho tradicional, né? Mas o ponto que eu queria trazer é que isso não necessariamente é a única forma, né? E o cenário atual é um cenário que está mudando muito nesse sentido. AI passou a ser largamente discutido aí nos últimos meses, talvez, nos últimos poucos anos. Acho esse fortalecimento, primeiro, o aparecimento, né, e o fortalecimento dos modelos de LLM só fizeram enraizar mais essa ideia, né, mas isso não é algo de hoje, né? A gente que vivencia isso há um pouco mais de tempo e viu AI ter outros nomes no passado, mas, enfim, modelagem, de forma geral, um contexto antigo, técnico, né? Então, não é uma novidade. Hoje em dia, 10 de 10 empresas estão apostando em iniciativa de AI, né? As empresas que hoje não investem em AI estão com aquela sensação de que estão perdendo competitividade. Isso não é nem palavra só nossa, né? A gente aí trouxe aí uma referência do Globo, mas a gente vê isso em quase todos os lugares que a gente lê, enfim, e toda a mídia de forma geral. E isso, eu acho que vem dar para a gente, né, para a gente que tem essa formação técnica voltada para o contexto da matemática, da estatística, um lugar muito interessante, né? Um lugar de protagonismo, talvez, em várias situações, em várias empresas. Ultimamente, assim, falando um pouco mais do contexto técnico, né, tem aparecido diversas ferramentas, assim, quem está aí por dentro desse assunto está vendo cada semana quase surge uma ferramenta nova, ferramentas que são muito úteis, né, ajudam muito a gente ali no dia a dia, ideias, né, que são as interfaces de desenvolvimento, cada hora surge uma nova, a gente
estava lá acostumado a usar o VS Code, de repente surgiu o Copilot já com LLM embutida, foi uma revolução, depois veio o Cursor, depois veio o Tray, enfim, a cada hora surge uma nova. Hoje em dia já tem um termo, né, que é um termo recente, que a gente acaba escutando aqui no dia a dia, né, no contexto das empresas, que é o Vibe Coding. Vibe Coding é a técnica de desenvolvimento que ela é feita a partir de prompt, não mais a partir de código. Então, isso não é uma utopia, não é uma realidade, isso é o que passando aqui nos corredores na empresa a gente já vê as pessoas usando no dia a dia. Lógico, com ressalvas, tá? Em algum momento eu vou entrar nesse assunto também. Mas isso tudo, toda essa parte ferramental, acho que o ponto principal que tem trazido, né, que elas têm trazido, é duas coisas. Uma, a redução drástica na curva de aprendizado de ferramentas novas. Então, é, a, exemplo prático aqui, trazendo para o nosso contexto. Eu não sou proeficiente em Python ainda. Tá bom, mas com pouco conhecimento em Python e uma ferramenta de AI do seu lado, você consegue evoluir de uma forma muito mais rápida do que a gente até então fazia, né? Se virando ali antigamente com documentação tradicional, enfim, lendo ou documentação de ferramenta ou as referências que tinham online, os Stack Overflow, os fóruns, já tinha muita informação disponível, né? Muito melhor do que, vamos lá, um passado ainda mais antigo, que você precisava comprar o livro e estudar aquela stack, aquela linguagem. Mas hoje em dia você tem realmente a AI do teu lado ali que te ajuda muito, né? Nesse tempo de pesquisa, nesse tempo de aprendizado. Muita gente também preocupada com o fato de que, tá, mas dessa maneira ninguém vai mais aprender um código. Eu não acredito bem nisso. Eu acho que é um uso complementar, né? Você usa a AI junto ali com o conhecimento básico que você tem que ter da solução, até porque a AI não é verdade absoluta, né? Então, quando você está usando as ferramentas, fazendo seu vibe coding, se você confiar integralmente, 100% no que a AI está te sugerindo ali, às vezes você cai em boas furadas, tá? Então, ter ali o conhecimento técnico não vai deixar de existir. Isso eu acho que já está bem claro para a gente aqui. E também uma outra característica é a redução drástica do time to market, de novos produtos e soluções. Então, antes você idealizou alguma ferramenta, enfim, até você conseguir materializar ela levava um tempo considerável, né? Até você primeiro defender aquela ideia, aquela iniciativa, depois você organizar as pessoas para fazer o desenvolvimento daquilo, uma pessoa de back, uma pessoa de front, uma pessoa de infraestrutura, é, organizar esses conhecimentos diferentes para conseguir materializar aquilo era tudo muito difícil, né? Então, hoje em dia, não. Hoje em dia, você consegue, com o uso dessas ferramentas, te auxiliando ali, fazer. Eu mesmo, por exemplo, que não tenho proeficiência em desenvolvimento front, né, HTML, CSS, JavaScript, eu uso bastante a ferramenta de AI ao meu lado, né? Lógico, conhecimento técnico ele sempre ajuda nesse sentido que eu já comentei, mas sem dúvida a gente consegue colocar em prática ideias com muito mais agilidade, né? Bom, eu trouxe também, estou acompanhando aqui um tempo, um exemplo rápido, até para materializar um pouquinho disso que eu estou falando, e vou trazer um contexto só para mostrar, e depois eu mostro também como que foi na prática. A gente aqui, por exemplo, nos times de engenharia, a gente tinha uma dor, né, uma necessidade, que era um ferramental para que pessoas não muito técnicas conseguissem fazer importação de arquivos, né, arquivos de texto, que é muito comum, né, a pessoa receber um arquivo texto de um fornecedor, de um cliente, quem quer que seja, e ter que fazer a importação desse arquivo para o repositório central aqui de dados da empresa, para o data lake da empresa. Mas tem trocentas ferramentas de importação. Sim, tem. Mas uma pessoa não tech, ela geralmente tem um pouco mais de dificuldade, né, de explorar essas ferramentas por iniciativa própria, aprender alguma delas, entender qual dessas ferramentas ela se encaixa no nosso contexto aqui técnico, né, de stacks e ferramental que a gente tem, e começar, enfim, a fazer uso. Então, a gente
a gente tinha ferramenta simples, né, para importações mais simples, e tinha ferramentas muito mais complexas para importações maiores, que precisam de uma rotina agendada e por aí vai. O meio do caminho era uma dor que a gente não tinha uma solução para isso. Então, algum tempo que a gente estava buscando uma ferramenta para esse contexto, e algumas semanas atrás eu falei, quer saber, vou desenvolver eu mesmo. Lembrando, assim, eu já estou na posição de gestão de times, né, de gestão de equipes há bastante tempo, com o tempo, né, nessa posição de liderança. Acaba que é inevitável que você perca ali o dia a dia coding, né, para fazer um trabalho mais voltado para liderança. Então, assim, lógico que você não esquece é, todo o background técnico que você, né, que eu tive no passado, enfim, que a gente absorve ao longo do tempo. Mas é bem verdade que você perde o ritmo. Exemplo prático, assim, todo mundo, daqui a alguns anos, o pessoal que está na ENSE aí vai reparar isso. No começo da graduação, você está arrebentando em cálculo, né? Você apareceu uma função na tua frente, tu quer nem saber para que serve. Deriva, integra e depois você pensa no que é para fazer. Com o passar do tempo, isso vai ficando um pouco mais difícil, né? Então, nossa habilidade matemática, ela não deixa de existir, mas ela perde a prática, né? Você vai ficando enferrujado, como a gente chama. Então, codificação é a mesma forma, né? Quando você está com um código ali no dia a dia, você tem muita mais habilidade, e com o tempo, você deixando de fazer, isso também vai ficando um pouco mais difícil. Então, imagina eu, já num contexto desse, né, já afastado um pouco ali do dia a dia de codificação, mas falei, quer saber, eu vou fazer eu mesmo. Então, é, fiz uma iniciativa, eu posso até mostrar aqui rapidamente, mas queria trazer um exemplo só para ilustrar isso tudo que eu estou falando. Então, a ferramenta, assim, vou mostrar a cara dela. Uma ferramenta a interface é bem simples, tá? Enfim, uma interface aqui de importação, basicamente de importar o arquivo, né? Selecionar o arquivo de uma pasta local e você dar o destino, dizer qual é o nome da tabela que essa informação vai estar lá no destino final, lá no Redshift, por exemplo, e algumas características, poucas aqui, tá? Lembrando, pensamento para alguém não técnico utilizando essa ferramenta. Então, algumas opções aqui, o delimitador do arquivo não ser de um jeito ou de outro, a pessoa poder fazer um preview e fazer a importação, tá? Simples assim. Eu, hoje de manhã mesmo, estava aqui com uma situação que arquivos que tinham cabeçalho, né? Estava acontecendo que eu trazia o cabeçalho, mas o cabeçalho vinha replicado com uma primeira linha da tabela final, né? Ele também aparecia como a primeira linha. E, bom, um problema, né, que eu tinha que resolver, enfim, um bug ali, de certa forma, da aplicação que eu tinha que resolver, mas queria trazer aqui na interface como que foi esse processo de resolução, tá, dessa questão. Então, assim, não se atenham ao código aqui, tá, o ponto não é esse, se atenham mais ao builder que está aqui do lado, que eu estou usando aqui uma ferramenta de AI, no caso aqui eu estou usando o modelo do Anthropic, estou usando o Claude 3.7, gosto bastante dele, e comentei aqui, né, trouxe via prompt. No caso de arquivos que tem cabeçalho, o cabeçalho está sendo inserido na tabela de Redshift também como registro, resolver. Tá? E a partir desse prompt aqui, dessa instrução aqui só uma observação, a ideia é o Tray, tá? Tray.ai, open source, gratuito, aí, qualquer um pode baixar e utilizar. Então, a partir disso daqui, enfim, o Claude respondeu, entendi o problema, os arquivos estão com cabeçalho, ele faz uma análise do código que eu tinha aqui, examina aqui exatamente o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo no código, e propôs aqui uma solução. Resolveu o problema, tal. Ele pede para eu rodar a aplicação até para ele também checar, né? Ele analisa tanto o output quanto uma aplicação rodando. Então, para ele checar se estava funcionando, se atendeu ao que eu pedi, e estava perfeito. Tá? Ele fez a alteração basicamente em 2 arquivos Python aqui, eu validei, eu sempre valido o que ele está fazendo, né? Você pode fazer o review aqui do que ele está sugerindo e aceitar ou rejeitar. Nem sempre ele acerta, como eu disse, então às vezes você tem que recusar e passar esse prompt talvez de uma outra forma, tá? Isso também acontece com alguma frequência. Mas assim, essencialmente resolveu. E aí vi que ele deu um mole até quando ele estava fazendo, que faltou ele mexer em um método que eu tinha aqui de importação específico, e eu perguntei a ele, não deveria
haver alguma consideração também no método XPTO? E ele respondeu, sim, você tem razão, e ele fez a alteração do método, e eu validei também, a alteração dele foi certinha, pude aceitar do jeito que ele propôs aqui. Nesse caso aqui, não precisei codificar nada, né? Então, voltando à apresentação, que eu não me lembro mais onde está, peraí, perdi a apresentação. Tá aqui. Então, assim, na prática, né, o que isso se traduz? Traduz em uma redução do tempo drástica de desenvolvimento. Porque como seria isso no processo tradicional? Eu ia ter que lembrar do método. O método, no caso, o método, né, em Python ali, um read table, um read CSV. Eu ia ter que lembrar como é que é a característica do header dele, o que ele faz, como que eu faço para dizer para ele que o cabeçalho ele precisa desconsiderar na primeira, quando ele está fazendo a importação. Então, certamente eu ia ter que consumir alguma página, um Stack Overflow, enfim, alguma outra referência para lembrar como é que são os parâmetros do método. Basicamente, eu só validei ali o que a IA me sugeriu. Tá? Então, na prática, isso se traduz numa redução drástica. E essa aplicação mesmo, esse exemplo aqui bobo, desse importador, algo que eu levaria normalmente, tá? Principalmente num trabalho de gestão como eu faço hoje, com bastante interrupção ao longo do tempo, que eu levaria talvez meses para conseguir fazer nas 2 últimas semanas, aí a solução estava pronta. Tá? Bom, e aí, trazendo já para a conclusão, o que eu quero trazer com isso, né, que eu estou mostrando? 2 coisas, 3 talvez aí na tela. Primeiro, que o caminho tradicional ele não vai deixar de funcionar, ele continua funcionando. Tá? Eu tenho N casos aqui, tenho estagiários aqui, analistas júniores, que estão no processo de crescimento profissional, como eu mesmo trilhei lá atrás. E isso, provavelmente, a grande maioria das pessoas vai seguir e está tudo bem. Né? E esse processo continua funcionando e esse caminho continua funcionando muito bem. Porém, se você, hoje em dia, né, tem uma vontade de, cara, queria tentar uma iniciativa minha própria de uma solução, enfim, de de uma ideia que eu tenho e, sei lá, queria tentar isso na prática, talvez hoje seja o melhor momento para você conseguir fazer isso. Por quê? Porque antes, se você precisava, né, tem uma ideia, tem uma solução, para colocar em prática, eu vou precisar de um time aqui técnico para conseguir construir essa ideia. Hoje em dia você consegue fazer basicamente sozinho, você consegue fazer por iniciativa própria, talvez com mais alguém ali junto com você, enfim, para trocar informação. Então, colocar em prática boas ideias, hoje em dia, é muito mais fácil do que era no passado. Então, a provocação aqui é justamente de exercitar isso. Assim, tem uma ideia legal, qualquer ideia, tá? Quero uma aplicação, sei lá, para uma ideia absurda que outro dia eu estava pensando, de controlar estacionamento na rua. Estacionamento no shopping é controlado, né? Mas na rua não. Cara, vai lá, tenta. Mas eu não entendo nada, assim. Hoje em dia, lembrando, primeiro, muito material online, né? O YouTube está ali, com 50 mil youtubers com formações diferentes, com ali vídeos para te ajudar a aprender. E, além disso, desse processo de formação, também as ferramentas de AI que você pode usar a seu favor. Né? Então, bastante do que está disponível aí de fácil acesso. Mas o último ponto, e não menos importante, é não esquecer que a nossa base matemática e estatística ela é fundamental. Então, a habilidade com essas ferramentas a gente constrói por conta dessa nossa boa base matemática e estatística que a gente teve no passado. Tá? Então, isso não fica de lado, isso não deixa de lado, e isso é o que nos diferencia de qualquer outra pessoa que está tentando isso a partir, sei lá, da internet, do YouTube, de qualquer outro material. Tá? E eu acho que com isso eu termino. Sim, exatamente. Deixa eu voltar aqui para... Bom, muito obrigado pela apresentação, Gustavo. Queria ver aqui como é que está o chat, acho que tem pergunta. Mas primeiro só te parabenizar aí pela tua trajetória. Eu não cheguei a ser seu professor aqui, porque eu entrei um ano depois que você saiu. Né? Mas a Mas aqui, Sandra, que eu estou vendo aqui, Sandra foi minha professora. isso Renata que eu ia também foi minha comentar. professora de inferência, lembro bem. Então, alguns rostos conhecidos aqui. Bom, eu vou ler aqui, tem uma pergunta no chat para você.
sobre esse risco de aprender a programar ficando muito dependente, né, dessas ferramentas. E como é que você garante segurança e, ao mesmo tempo, né, o aprendizado? Como é que você Boa, enxerga isso? bom ponto. Eu acho que o ponto principal é assim, o conhecimento técnico ele não é desperdiçado, né? Como eu disse, não dá para confiar integralmente no que o algoritmo de AI está te sugerindo. Não dá, tá? Se você confia integralmente, vou dar um exemplo prático para vocês. Assim, se você confia integralmente, você entra num ciclo infinito de desenvolvimento. Então, assim, a ferramenta, ela conserta uma coisa que você está pedindo, mas quebra outra. Conserta uma coisa e quebra outra. E isso não tem fim. Então, sem o conhecimento técnico, você entra nesse ciclo infinito e não sai do outro lado, né? Não entrega o que você precisa entregar. Então, o conhecimento técnico ele não deixa de existir. Eu acho que a grande questão é a agilidade. Então, assim, num passado, né, que você, imagina, você no teu dia a dia só está codando Python e soluções baseadas em Python. Você está bastante ali com conhecimento fresco, né, sobre os métodos, sobre as funções, como que elas funcionam, por aí vai. Isso não é uma verdade para sempre. Então, eventualmente a gente está falando de Python, mas eventualmente você precisa fazer uma coisa numa outra stack, que você não tem essa habilidade. Então, em determinado momento você tem que fazer alguma coisa no front, e eu não tenho habilidade de HTML, CSS e JavaScript. Então você não vai ter a mesma facilidade. Então, assim, o ponto eu acho que é sempre a gente trazer isso de forma complementar ao conhecimento técnico que a gente absorveu. E o conhecimento técnico ele vai estar ali sempre para isso, para que você valide se aquilo ali que está sendo sugerido faz sentido ou não faz sentido. Se ele está mexendo em alguma coisa que ele não deveria ou que está correto. Ou se ele tá tendo uma abordagem técnica que você sabe, pelo teu conhecimento técnico, que não é tão segura e você deveria fazer de um outro jeito, uma autenticação, por exemplo, de um jeito mais eficiente. Então, esse conhecimento ele não vai se perder, né? A questão também é que, hoje em dia, para você arrecadar esse conhecimento, está muito mais fácil, né? Hoje em dia tem muito material, muita informação disponível na internet, com vídeos, demos, né, demos que você pode fazer junto ali com a pessoa, acompanhando ela, cursos online, literatura vastíssima para isso. Mas esse conhecimento ele não se perde, tá? Então, acho muito complementar. Beleza. Enquanto não aparece ali uma pergunta, eu tinha uma pergunta para te fazer que eu fico. Ah, apareceu uma ali, depois eu faço a minha pergunta. Espera aí. Do Edson. Então, é um profissional da área de GIS, está migrando para data Science. O que você sugere para o aprimoramento e ser mais competitivo nos processos seletivos? Domínio de SQL, Python e também considera GIS como Data Science, na visão dele. Boa. Também considero Data Science é um termo amplo, né? Então, partindo da última aí, eu também considero o GIS como Data Science, sem dúvida. Domínio SQL ou Python, vamos lá. SQL, assim, para quem é da área de dados, SQL é tão importante quanto falar português. Então, ou saber ter noção de inglês, né? Então, é, ter algum conhecimento de código SQL é fundamental. Isso vai ser importante para qualquer empresa, qualquer tipo de stack. Muitas stacks hoje, por exemplo, eu citei o Spark que a gente usa aqui. Lá atrás, quando eu adotei o Spark, você tinha que conhecer código Scala, né, para fazer implementação em Spark. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você faz a implementação toda com código SQL. Então, como o SQL virou um bem comum de mercado, independente até da origem do profissional, você tem que falar essa linguagem. Isso é um fato. Assim, às vezes, outras stacks convergem para SQL para facilitar quem vai usar, né? Então, isso é fundamental. E Python, quando eu falo Python, também entendo um Python/R, tá? Depende muito aí do contexto da empresa. Tem empresa que tem mais foco em R, mais Python. Eu na ENSE, por exemplo, aprendi R lá atrás, depois fui aprender Python no mercado. Mas Python eu acho fundamental também. Então, assim, como aprender? Hoje em dia, a forma mais simples e mais fácil, de mais fácil acesso que qualquer um tem. Abre o YouTube e começa a fazer umas demos. Pega lá uma demo básica de uma aplicação. Primeira coisa, que eu quero fazer o Python printar um Hello World para mim. Tá, você tem que conseguir fazer isso com a maior facilidade do mundo. Ponto 2, tá, eu quero uma aplicação que consiga pegar um input, transformar e gerar um output. Tem trocentas demos disso no YouTube com
de todos os idiomas que vocês possam imaginar, né? Então, conhecer Python e saber resolver problemas com lógica de programação usando Python, eu acho importante também. Já vi alguém que colocou aqui também, né? As vagas hoje em dia solicitam SQL, Python, Spark, Airflow. Sim, porque é um conjunto aí que funciona muito bem, né? Tem escala, tem escalabilidade, escala horizontal, né? Sem necessidade hoje em dia de grandes infraestruturas, como era no passado, grandes servidores, e que elas combinam muito bem. Então, Spark, por exemplo, com SQL, como eu disse, antigamente o Spark, para você implementar, você tinha que saber código Scala. Hoje em dia, não. Você faz com Spark SQL, você consegue fazer tanto a implementação quanto consulta, né? Então, Airflow, sim, Airflow, mas entenda, Airflow ele é uma ferramenta de transformação, né? De agendamento de transformação. Na prática, ele não faz nada, né? Ele só organiza, só orquestra. Então, é importante saber também como funciona, tá? Isso tudo lembrando. YouTube, demos, faz junto, aprende por ali. Tem uma pergunta ali do Emerson, é que você respondeu parte dela e tem a ver também com uma coisa que eu ia perguntar, acho que eu vou juntar aqui, né? O Emerson colocou assim, agradeceu e queria saber, além do Python e IA, o que mais que ele precisa para conseguir estágio nos primeiros períodos da faculdade. Mas eu queria só complementar pensando nisso, porque você teve uma formação, né, numa época em que era muito diferente o curso de graduação em estatística. Então, e mesmo hoje, um aluno que está fazendo uma graduação, ele não sai dali sabendo o que que é data product, data science. Ele meio que, quando ele chega lá e vai conhecer o negócio, ele vai ver os squads, ele vai ver tudo como é que funciona a empresa, o negócio, mas enquanto ele está ali na graduação, no começo do curso, né, ele está ali inundado com cálculo, probabilidade, também programação. Hoje a gente tem até bem mais programação do que tinha Sim. antigamente, mas qual deve ser o foco de um aluno que está ali no até o meio do curso, né? Mais para o final ele tem que já estar preparado para ingressar no mercado de trabalho, mas e no começo, você acha que vale a pena ele já ir gastando uma quantidade razoável de horas nessas outras skills, ou é melhor ele focar para ter esse diferencial que você disse, que acaba sendo um diferencial de quem é da estatística, né, que a gente tem dessa base probabilística, matemática e de computação? Tá bom, boa pergunta. Eu não abro mão desse ciclo básico, tá? Que a gente tem, por exemplo, na ENSE, né? Os 4 cálculos, não sei se ainda são os 4 cálculos, álgebra linear. Então, por exemplo, álgebra linear, eu fui monitor de álgebra linear na ENSE. Assim, é a base para todo o processamento computacional que vem depois, assim, uma rede neural, ou todo o processamento em GPUs que existe hoje em dia, é todo baseado em cálculo matricial. Então, a álgebra linear está por trás disso tudo. É lógico que tá no meu dia a dia eu uso sei lá, matriz inversa para alguma coisa no meu trabalho. Não, não é bem assim, né? Igual no colégio, assim, você não usa também suas aulas de biologia para o que você faz na graduação em estatística, mas isso é, em algum momento isso faz diferença. Esse conhecimento de como as coisas funcionam faz diferença. Então, assim, essa base matemática e estatística que a gente tem, eu não abro mão disso. Porque eu vou dar um exemplo prático. O raciocínio matemático, ele não necessariamente ele anda junto com o conhecimento das fórmulas e como, né, como que funciona as derivadas as integrais, o cálculo diferencial. Mas o raciocínio matemático ele é fundamental até hoje para tudo que eu faço no dia a dia. Então, assim, coisas bobas, tá? Você está codificando e operadores lógicos, e ou que a gente acha que, pô, para que eu vou aprender isso? Tabela verdade? Para que eu vou aprender isso? Eu uso no meu dia a dia. E isso sim é uma das coisas que eu uso no meu dia a dia. Se eu não souber isso, eu erro meu código, né? Então, é, e eu estou falando aqui até de um exemplo prático, né, aplicado e que eu uso realmente. Mas tirando isso, assim, essa capacidade que a gente adquire, por exemplo, lá nos primeiros períodos ali, a habilidade de pegar uma função e derivar, integrar, e essa resiliência que a gente absorve ali tá, quando chegar a prova não vai ser o caso que eu fiz no exercício, né? Vai ser um caso diferente, mas eu tenho que usar como isso aqui funciona para que eu resolva também o caso que vai vir na prova. Essa característica, ela não muda. Ela depois vai estar presente no teu dia a dia também. Então, eu acho que esse ciclo básico e o treinamento, né, que a gente tem, né, nesse período inicial da faculdade, ele é fundamental
para essa plasticidade técnica que a gente vem a ter depois nos outros contextos de atuação. Tá? Então, não abro mão disso. Não substituiria. Tá? Imagina, vamos apostar menos na matemática e mais na computação? Não. O aprendizado da matemática é tão importante quanto. Mas aí depois disso absorvido, depois disso adquirido, depois dessa habilidade construída, aí sim a parte computacional, sem dúvida, para o nosso contexto hoje em dia, chama atenção, né? Mas enfim, estou trazendo a sardinha para o meu lado, né? Porque também sempre atuei com tecnologia, mas de diversos outros caminhos que eu mesmo tive contato na ENSE. Então, a parte de planejamento de experimentos, por exemplo, se eu fosse da área da saúde, seria fundamental, essencial para mim. Então, isso depende também da linha que a pessoa vai seguir ali, né? Enfim, o que interessa ali para ela e o que vem a seguir como carreira profissional. Mas, para o meu contexto de tecnologia especificamente, não abro mão. Acho super importante. Beleza. Por causa do avançar da hora, vou só colocar mais uma pergunta, tá? Que está aqui no chat da Júlia. E você já deu muitas dicas, ela está pedindo mais uma, então uma dica final que você coloca aí, com base na sua experiência, para quem está fazendo estatística, já atua no mercado de dados como júnior. Como conciliar a evolução em ambos da melhor forma? Tem alguma dica final para a Júlia? Tô só tentando entender, Júlio, o seguinte: conciliar a evolução em ambos o quê? Na estatística e... Acho que é o curso de estatística e atuação no mercado, pelo que eu entendi, né? É isso, Júlia? Mas assim, atuação no mercado mesmo, assim, progressão de carreira, de eu sair de júnior para pleno, mesmo ainda não tendo uma graduação completa, e estando nesse limbo ali da formação, como, não sei, como você vê isso, né, da parte de liderança. Tá bem, acho que eu entendi a sua pergunta. Dá para dizer o seguinte: essa evolução que a gente está na empresa, lógico que muita dessa evolução tem a ver com o conhecimento que você vai adquirindo ao longo do tempo, né? Então, assim, você entra ali imagina, nas suas primeiras iniciativas de estágio, pós-efetivação, e você tem um conjunto ainda pequeno, tá, de situações que você já enfrentou no dia a dia e que teve a necessidade de resolver. Com o tempo, é lógico que isso vai somando, né? Então, assim, cada vez mais você vai tendo mais experiências e novas situações que você tem que lidar. Então, isso vale para o contexto técnico e vale realmente para o contexto de experiência profissional. Muito a ver com soft skill, até com o que o Lucas trouxe aí, né, na palestra dele. A habilidade de lidar com situações de pressão, por exemplo, não é algo que a gente entra numa empresa sabendo fazer. A gente aprende com o longo do tempo. Lidar com o chefe que está te pedindo para entregar aquele dashboard ali, aquele relatório até o final do dia, e você não sabe como vai fazer. Aprender a lidar com isso é algo que você constrói com o tempo. Então, eu acho que você tem que focar. Uma coisa vai ser orgânica, né? Uma coisa você vai adquirir com o acumular de experiências que você vai ter no teu dia a dia profissional. Outra coisa é a parte técnica. Então, assim, o que você consegue controlar é a parte técnica. Foca nela. Foca nela. Quanto mais você souber nesse ferramental, nesse novo contexto de tecnologia, de novo, trazendo sempre a sardinha aqui para o meu lado, contexto de tecnologia, melhor. Mais habilidade você vai ter, mais recurso você vai ter para aplicar numa eventual situação. Tá? Então, aposta no lado técnico e o lado soft skill da coisa você vai adquirir com o tempo naturalmente. Bom, gente, nosso tempo, felizmente, está acabando, então queria aproveitar aqui para agradecer muito a participação do Gustavo Carnaval. Obrigado pela apresentação. Você com certeza trouxe aí um mundo, né, de coisas que nem sempre nossos alunos estão preparados ou estão escutando no dia a dia ali de sala de aula, mas é algo que eles com certeza vão ter que encarar quando sair para trabalhar depois de formado, né? Então, mais uma vez, muito obrigado e sinto sempre convidado aqui para voltar e participar de outros eventos com a gente, tá bom? Eu que agradeço.